Glória a Deus. Precisa não. Obrigado. Aleluia. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Primeira Reis, capítulo 12. O tema da mensagem é o que fazer com seu reinado. O que fazer com seu reinado? Isso é uma analogia ao rei, né? O reinado, rei, príncipes, isso sempre foi um motivo de analogia, de comparação com a estrutura da nossa vida. Você chama a sua filha, ela é uma princesa, seu filho, ele é um príncipe. E o reinado, ele é o teu ambiente, que você governa sobre ele, que você vai dominar. É essa analogia que a gente vai fazer. 1 Reis, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Encontramos? Encontramos? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou lendo, explicando, e vocês vão pescando, vão se inteirando. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali, para o fazer rei. Verso 2. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Segura aí que eu vou contextualizar vocês. O rei Salomão, que é conhecido de todos, o rei Salomão era filho do rei Davi. O rei Salomão era famoso por ter sido muito rico, por ter tido um governo de muita estrutura, construiu o templo de Israel. Então, um rei assim, muito especial. É atribuído ao rei Salomão alguns livros da Bíblia, como os textos de Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Então, um cara fora de série. Mas ele morreu e agora esse filho, Roboão, está substituindo ele no poder. Então, todo o Israel vai se reunir para instituir o cara, passar a faixa de governante, a coroa de governante para ele. Esse outro homem citado no versículo 2, Jeroboão, ele estava fugido de Salomão. Uma crise política ali, uma situação complicada. Os caras, eles estavam fugidos do Egito, estavam sendo perseguidos por Salomão. E agora, como mudou o governo, qualquer semelhança com as nossas realidades políticas, nossos conflitos, né? As pessoas, ao longo da história, não só do Brasil, do mundo, elas fazem fugas políticas, tem a perseguição, mudança de governo. Quando o governo muda, o cara volta, ele vê se ele ainda tem um lugar no sol para ele. Isso acontece ao longo da história, é isso que acontece aqui. O rei Salomão estava perseguindo, o cara foge e agora ele está voltando. Mas aconteceu o seguinte, na época desse reinado de Salomão, rolou uma profecia, estava rolando uma profecia que o reino seria dividido e que esse homem, ele iria ficar com uma parte do reino. Esse homem, ele ficaria com uma parte do reino para ele. Lembra que Israel é dividida em 12 tribos. Compara aí como se fossem 12 estados de um país. 12 estados, tem governos próprios, tem ali umas etnias próprias, mas no deles eles chamavam de tribos. Tinha uma profecia que esse cara das 12 ficaria com 10. E isso causava um pavor no pessoal da coroa. Eles pensavam, o cara vai usurpar aqui meu poder, né? Por isso, tamanha perseguição. Mas chegou a hora do Roboão reinar. A coisa pode mudar.
o governo do país pode mudar, as situações podem ficar diferenciadas. Essa era a expectativa de todos. Então vamos seguir a leitura, verso 3. Mandaram chamá-lo, ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão, para lhe dizer... Mandaram chamar o cara que estava em fuga, né, o Jeroboão. O seu pai nos impôs um pesado jugo, alivie a dura servidão de seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: vão embora, volte daqui a 3 dias, e o povo se foi. O rei Roboão foi pedir conselhos aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando ele ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a esse povo? Verso 7. Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e me responda, e em resposta falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Mas o Roboão, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Verso 9. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a esse povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai impôs sobre eles? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diz o seguinte, que se queixa do peso do jugo do seu pai que lhes impôs e que pede para que seja aliviado, diga o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Assim que se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. O cara foi pedir conselho, mudança de governo, mudança de reinado. É a hora do cara ganhar a simpatia do povo, tirar aquela crise que estava acontecendo, aquela situação desconfortável que os caras estavam no final do reinado de Salomão. Salomão, durante muitos anos, teve um reinado louvável, mas no fim de carreira, a turma aí conhece dessa história, sabe que a coisa não foi boa. E o povo estava descontente. Pessoas que começam bem e terminam mal, foi mais ou menos assim a história do Salomão. E ele, então, agora pode fazer diferente do que o pai fez. O povo pede isso. Eles dão como representante o Jeroboão. Aí ele diz: faz o seguinte, se você aliviar essa carga pesada, nós vamos te servir. O camarada, ele pede os conselheiros do pai dele. Pedir conselho é uma coisa positiva. Pedir conselho é uma coisa boa para vocês, para cada um de nós, né? Só que existe aquela coisa de você querer ouvir o conselho só para cravar a decisão que você já tinha, né? Se o pai dele já era mal com o povo e já tinha aqueles conselheiros antigos, talvez ele tenha pensado assim: os caras vão reforçar o governo do meu pai, que é o que eu quero. Eu quero reforçar a forma dura como o pai dele agia, eu quero reforçar isso. Ele chama os conselheiros do pai. Mas ele tem uma surpresa, porque os conselheiros do pai não reforçam o governo de Salomão. Talvez Salomão estava agindo de contra seus conselheiros, porque o conselho dos caras é inusitado. Eles dizem: cara, ouve o povo. Ouve. E se você for favorável a esse povo, você vai ter uma liderança que é como a gente chama liderança de Cristo, uma liderança serva. Você serve a esse povo e esse povo vai retribuir a você. Você serve a ele e esse povo vai se comportar de uma forma recíproca. Eles vão te servir. Você vai ser bom a eles. Eles serão bons a você. E terá paz no reino. Não é isso que você quer? Não é bom assumir um cargo assim? Assumir um reinado assim? O cara não gostou. Não era isso que eu esperava ouvir. Aí tu foi lá, pediu conselho para alguém, te deu um conselho sensato, e aí você
não deu conta daquele conselho. Você vai pedir o conselho para alguém que você sabe que bate as ideias contigo. Foi isso que ele fez. Ele foi nos amigos de infância dele. Imagina que os amigos de infância dele tinham a faixa etária, eram da mesma geração, eles falavam a mesma língua, ele já sabia o que esperar dos camaradas. Falou, agora vocês vão trabalhar para mim, serão meus conselheiros. Os caras, beleza, eu quero garantir meu cargo nesse governo também. E começavam a assinar embaixo dos desejos desse novo rei. E não deu outra. Eles dão conselhos que vão só assinar embaixo os desejos do coração do camarada. Aí a profecia se cumpre. A zebra acontece. O reino já começa fadado ao fracasso. Porque depois disso, depois dessa fala, ele diz, ó, meu dedo mindinho é mais largo do que o meu pai, do que a cintura dele. Eu vou ser mais rigoroso, eu vou ser mais duro que o meu pai. Você já pode ir contextualizando com a sua vida os lugares onde você reina, que era a tua casa, a liderança que você tem no trabalho, na igreja, nos seus grupos, seus ambientes, onde o teu reino está, as fronteiras do teu reino, você tendo a oportunidade de construir algo bom e novo, você vai replicando coisas antigas, você vai replicando modelos antigos, você vai replicando fórmulas que já te fizeram sofrer. A experiência que você teve anterior, ela foi um desastre. Aí você tem uma nova experiência porque você vai continuar replicando o mesmo modelo. Você pode até se deparar com os conselheiros. E acredite, tem os conselheiros sensatos e tem os conselheiros que vão te puxar para o abismo. Eles vão te botar na furada. Teu coração já estava inclinado ao mal, inclinado ao pecado. Tem conselheiros que só vão te puxar. Nem sempre ouvir um conselho sensato, sábio, vai ser confortável. É uma questão de a gente ouvir aquele conselho, a gente digerir, encaixar aquilo na sua vida, tomar uns posicionamentos, mas nos deixando levar pelas nossas inclinações, nós vamos buscar conselhos só para ratificar, só para confirmar as nossas más inclinações. E esse é o caso desse reinado. Não pode ser o caso do teu reinado. Não pode ser o caso quando você se comporta em relação à tua vida, ao que você governa, a quem você influencia, a quem você cuida, teus ambientes familiares. Se as experiências antigas foram ruins, você não vai replicá-las. Tem aquelas histórias assim, falamos disso aqui recentemente. A pessoa teve uma experiência péssima, talvez com o pai, o avô, um parente que era uma referência. O cara se torna pior. O cara ele vai reproduzir aquilo. O chefe era um carrasco, arrancava o couro. Aí quando você assume o cargo, você é promovido, você arrebenta com teus funcionários. É isso que o cara está fazendo. Você participa de algum núcleo que vamos considerar ser o teu reinado. É assim que tu vai conduzir teu casamento? É assim que tu vai conduzir a criação dos teus filhos? No contexto, os sofredores eram as pessoas do povo. Alguns estavam fugindo, alguns estavam com cargas pesadas, talvez impostos, obrigações. Os conselheiros dizendo, alivia. O cara não fica feliz com isso. Você tem que ter a capacidade de ouvir o teu povo. A Carol diz assim, conheço o meu eleitorado. Quando ela sabe assim, conheço o Renato, conheço o Arthur, conheço o meu pai, sei como é que eles reagem às coisas, ela diz, conheço o meu eleitorado. Vocês conhecem as pessoas, tem que ouvir o sofrimento dos teus filhos, ouvir o sofrimento da esposa, do marido, do funcionário. E o exemplo da liderança de Cristo, a liderança serva. Se for
De outra maneira, você se vê numa situação em que você quer que todos estejam a te servir. Mas o Senhor Jesus, ele é o que lavou os pés dos discípulos. Não é o que pediu para ser banhado pelos discípulos. Ele até rejeitou isso quando Pedro disse: não, de maneira nenhuma, Senhor, eu é que deveria. Aí ele: Pedro, deixa como está. Aprende nesse exemplo. Uma liderança serva. Relacionamento de paz. O cara tinha tudo para começar aquele reinado, virando a chave. Era a oportunidade. A galera ia dizer: agora mudou de figura. Já não é mais o governo de Salomão. Agora é um governo de paz. Vamos para bons momentos da nossa vida agora. Agora mudou de figura. Mas o cara, ele destruiu o que o pai dele não conseguiu destruir. Ele deu a última cartada ali para desmoronar. E o que acontece nos próximos versículos? A profecia que eu mencionei a vocês, ela se cumpre. O reino, ele é dividido. 10 tribos seguem o cara que estava em fuga, Jeroboão. E o rei oficial, ele fica com Judá e mais uma tribo. Ele fica pequenininho, limitado, diante daqueles demais. Ajuda ele aqui, Samuel, por favor. Ele fica ali limitado diante daqueles demais. E agora uma nação está dividida. Uma nação que antes ela era unida. O rei Davi, que é o avô da história, ele tinha unificado os reinos. E agora você tem uma lambança acontecendo. Você tem tudo para desenvolver teu casamento em paz, unido. Você tem tudo para desenvolver a tua empresa, o teu local de trabalho. Mas aí vão acontecer questões psicológicas aqui. Experiências, falamos até na escola dominical, né, Carlinha? Influências das nossas experiências passadas, da forma como a nossa cabeça funciona. E ali as zebras vão acontecendo, que é o caso aqui. Agora, a oportunidade de fazer dar certo mudou de nome. Agora, boa parte do reino está com esse homem chamado Jeroboão. O rei oficial, ele até tenta voltar e tomar de volta a força, mas Deus manda o recado: ó, fui eu que fiz isso. Eu estou dando a ele esse governo. Ó, agora vamos focar não no filho do Salomão, vamos focar no Jeroboão. Nesse camarada que estava em exílio e retornou. O cara estava em exílio, retornou, sofrido. Quem tem história de dores, quem tem história, talvez sejamos todos nós, né? Todo mundo tem algum ponto da vida ali que falou: aqui eu passei um perrengue. Você não quer passar, você não quer reproduzir. Se você pudesse escolher, não teria vivido aquilo, mas agora a vida está adiante, você pensa: o que eu vou fazer? O Senhor te deu um reino novo. Tu tem agora a tua família, um novo ambiente. Você tem um novo trabalho. Teu reino mudou de mão. Agora você tem a oportunidade de fazer diferente. É como eu disse aos irmãos. Algumas pessoas vão pegar tudo que os carrascos faziam contra ela e vai castigar no seguinte. Zero sabedoria nisso. Mas agora está na mão de Jeroboão. Aí você vai pensar: o cara sofrido, ficou anos no perrengue, ele pediu para o rei agir bem com ele, ou seja, o cara já tem a fórmula montada na cabeça. Vai dar certo. É ou não é? Agora sim, o povo estava aprovando ele. Então, vamos desgrudar desse monarca aí, desse filhinho de papai aí, já nasceu no berço de ouro. Vamos desgrudar dele, que ele só quer castigar a gente. Agora é gente da gente, Jeroboão. Esse daqui me entende, esse daqui já sofreu, esse não vai reproduzir essas dores. Então, verso 20, olha o que diz a palavra de Deus. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para congregar e fizeram dele rei. Ninguém seguiu a casa de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá, da tribo de Benjamim,
180 mil homens escolhidos, treinados para a guerra, para lutar. Foi nessa hora que Deus falou: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim o seguinte: não subam e nem lutem contra ele. Verso 25, Jeroboão edificou Siquém, na região da montanha de Efraim, e passou a residir ali. Verso 26, então ele pensou: agora o reino voltará para a casa de Davi. Verso 27, se esse povo subir para fazer sacrifícios à casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Vou explicar aos irmãos. O rei oficial, ele tenta retomar e Deus fala: não faz isso. Eu é que esquematizei dessa forma. Deixa o Jeroboão governar. O cara tá com o governo dado por Deus. Tua família é dada por Deus. Esse emprego, essa formação, o teu reino dado pelo Senhor. É hora de você frutificar diferente. É hora de você plantar e cultivar e cuidar diferente. É hora de você dar frutos. Não é assim a parábola dos talentos? Um senhor dá os talentos, as moedinhas, né? A pessoa pega aqueles talentos que o Senhor dá, ela investe, negocia e multiplica. É hora de você fazer melhor, diferente, uma história diferente. Deus deu isso ao Jeroboão, beleza. Quando o cara assume o poder, agora a gente falando desse Jeroboão, o segundo, ele fica neurótico. Sabe o que ele pensa? Ele pensa assim: o templo de Deus, a casa do Senhor, está no reino de lá. Os caras, quando forem lá sacrificar, quando forem lá fazer o culto, quando eles forem lá buscar o Senhor, eles vão acabar ficando com o coração voltado, amolecido. Eles vão inclinar o coração deles para aquele rei. Ele começa a ter um sentimento de insegurança, bater as neuroses, bater os medos, começa a ter um pensamento catastrófico do futuro, vai dar zebra. Ele chega a pensar que eles vão lá buscar a Deus, vão se sentir povo e eles vão acabar me matando. Olha onde o pensamento do cara foi. E qual era a realidade? A realidade é: Deus está te dando esse governo. Deus está assinando embaixo na tua nomeação. Mas que sentimento é esse que surgiu no coração do cara? Se ele olhasse para o Senhor acabou de dar uma palavra no verso anterior: o governo é dele. Se ele olhasse para o povo aprovou ele. O que esse cara vai fazer do reino agora? Ele começa a ficar neurótico: vai dar ruim, vão fazer isso, vão acabar comigo, eles vão querer se voltar para o reinado de Roboão. O cara fica desesperado. E aí ele faz uma lambança terrível. Ele começa a fazer uma lambança terrível. Ele pensa assim: eu vou acabar com essa devoção deles a esse rei, a essa religiosidade que eles tinham. Religiosidade de quê? Do Deus que te abençoou? Sim. O cara começa a destruir o relacionamento do povo com Deus. E aí ele retoma algo pior e mais antigo, que é o tal bezerro de ouro. Lembram da história do bezerro de ouro, quando Moisés está tirando o povo do Egito e ele vai buscar os mandamentos no monte? O povo fica tão ansioso, tão impaciente, que eles derretem o ouro que eles têm, montam uma estatueta de um bezerro e começam a ter a devoção. Esse camarada, ele diz: na verdade, o nosso Deus antigo, nosso Deus fera mesmo, é o bezerro de ouro. Para eles não saírem dali, fica aqui no bezerro de ouro. Atitudes ansiosas vai fazer você tomar decisões precipitadas. Atitudes ansiosas vão fazer você estragar aquilo que estava bom. Tem o ditado popular: emenda fica pior que o soneto.
tem que saber a hora de parar e de assumir. Deus me deu dessa maneira, as coisas estão indo bem, aproveita. Então eu estava com o irmão, passou por uma cirurgia, ele está bem, aí ele me falou assim, rapaz, mas eu estou tão bem, as coisas estão indo tão bem que eu estou até preocupado, quando que a coisa vai dar ruim? Eu falei, não, cara, eu sei que às vezes bate esse medo, mas aproveita que tu está indo bem, a recuperação está indo bem. É tanta experiência de zebra, de negativa, que às vezes a gente fica assim, cara, quando que vai desandar? Encarar problemas a gente sempre vai ter, mas essa forma neurótica de pensar, como era o caso desse novo governante, fez ele tomar um monte de decisões que acabou com o governo, acabou com o que era para ser uma bênção, era a oportunidade de fazer diferente. Há um tanto de momentos da nossa vida que a gente é assim. A gente olha alguém que está reinando, tomando decisão, governando, e aí você pensa, eu faria diferente. Se eu fosse o técnico do Botafogo, não tinha o 6-1, né? Eu faria diferente. Se fosse eu nessa posição, se eu estivesse no lugar do meu pai, da minha mãe, do meu filho, se eu estivesse na posição do pastor, se eu estivesse na posição do meu chefe, e a gente vai olhando desse governante. Mas, pois bem, chegou a hora de você exercer sua profissão, de você exercer o seu cargo, o seu reinado, a sua paternidade, a sua maternidade. E o que você vai fazer disso? Esse bezerro de ouro, ele é um símbolo de um governo humano, de uma devoção humana. Ao invés de você se submeter a um Deus eterno, você se submete a um Deus que você constrói. Você se submete ao Deus do teu ego, que você manipulou ele, você cria as regras de como se relacionar com ele. Essa é a característica desse bezerro de ouro. Jeroboão, ele pensou, vou fazer um tipo de religiosidade para esse povo que eles não precisam sair daqui. Não precisa correr o risco deles irem lá no reino vizinho e ficarem com saudade daquele povo, de se identificar e familiarizar. Deixa eles brigados. O Senhor não direcionou isso. Muito pelo contrário. Ele instituiu a idolatria no povo. Com esse tipo de atitude, não conseguindo reconhecer um bom governo que o Senhor te deu, um bom reinado, tua família, valorizar o que o Senhor tem te dado hoje, o teu trabalho, você vai botar tudo a perder. Você vai ser como o provérbio da mulher tola que com as suas próprias mãos vai destruir sua casa. Um homem insensato vai destruir o seu reinado com as próprias mãos. Deus te deu perfeito. Lembra daqueles programas do Luciano Huck, que ele ia lá na casa da pessoa, reformava, deixava linda. Aí ele volta lá um ano depois e a casa já está um desastre. Já viram isso? O Senhor reformou tua vida, você passou pelo novo nascimento. Quantas novas chances o Senhor já proporcionou para a gente. Agora é hora de fazer diferente. A minha experiência passada foi dolorida, foi terrível, agora é hora de fazer diferente. Agora que já veio o perdão, veio uma reconciliação, agora que eu já voltei a falar com esse meu familiar que eu não falava antes, agora que eu consegui reerguer minhas finanças, eu não vou me endividar como era antes, é hora de fazer diferente. Aí você assume esse novo governo, aprovado por Deus, e aí as neuroses surgem. Será que vai dar certo? Vai dar zebra? Aí essa pessoa vai se relacionar com alguém, vai falar com não sei quem, vai fazer amizade com não sei quem, e o trabalho não sei o quê, e o dinheiro vai fazer isso, e a tua cabeça vai ficar desesperada. Saiba viver em paz. Anseie em viver em paz. Desfrutar do que o Senhor já te deu.
um sentimento de gratidão em relação a isso, de reconhecimento, senão você vai agir pela sua ansiedade. E a ansiedade, se os teus amigos de infância, aqui no caso do primeiro rei, né, foram péssimos conselheiros que só estavam ali aprovando as suas inclinações pecaminosas, agora a ansiedade de Jeroboão, a mente dele, é que estava fazendo tudo ser posto a perder. Na própria cabeça dele. O cara estava querido pelo povo, estava querido pelo Senhor, aprovado pelo Senhor, e ele estraga tudo. É o momento da gente fazer de forma diferente. Esses aqui são aquele tipo de mensagem. Como não fazer? Como não fazer é assim. A gente não vai instituir as coisas só de acordo com o nosso ego. Lembra? Ouvir o povo. Aí dá uma zebra nos teus relacionamentos. Quer familiares, que são os mais preciosos, quer os relacionamentos profissionais, de amizade ou da família da fé. Aí nós vamos buscar conselho com terceiros, com alguém que não tem compromisso nenhum com a tua felicidade, com alguém que não sabe o clima que se tem. Aí vem um filisteu e fala, separa mesmo, faz isso mesmo, seja mais duro mesmo, teu filho fez isso, dá uma surra bem dada nele. Mas ele sabe da realidade do seu filho, ele sabe ensinar os irmãos, irmãos, parênteses aqui da estrutura. Sei que vocês estão encarando uma luta para abrir as portas. A gente instalou molas nas portas. Elas nos abençoam, porque quando se abria as portas, depois ficava aberto, mas agora está automático. Mas agora vocês que estavam acostumados a abrir com facilidade, eu sei que vocês estão encarando essa luta. Então se esforcem, tenham bom ânimo. Quando forem abrir a porta, faz uma forcinha a mais, que agora tem mola. Desde aquela da entrada até... Bem, vocês serão mais do que vencedores. Ele largou a porta, fechou. Olha a paz de espírito que eu fico. Mas gerou para vocês agora essa academia aí, tá bom? Talvez com o uso amoleça um pouquinho. Mas, mérito do Gilson. Olha na mola aqui que ela está nos recomendando. Tá bem. Então, vamos retornar. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. Reconheça seu reinado. Qual é seu reinado? Sua família, onde reside ali algo muito precioso, seus parentes, seus amigos íntimos, sua família da fé, seu ambiente de trabalho. Tem gente que não sabe viver em paz. Se você não sabe desfrutar da paz, você vai arrumar, como que chamam? Pelo em ovo, chifre no cavalo. Você vai arrumar problema onde não há. E você vai desenvolver guerras, divisões. Esses camaradas tinham, os dois, a faca e o queijo na mão, as oportunidades dadas. O Luciano Huck foi lá no reinado deles e arrumou tudo. E os caras destruíram. Lardou-se lá. Se você recebesse o Luciano Huck, tu fala, eu jamais deixaria minha casa bagunçada de novo. Aí o Senhor vai na tua vida, te perdoa, te restaura, você tem uma nova vida em Cristo e você faz como as Escrituras dizem, o cachorro que se volta ao seu próprio vômito. Você retornou, o porco depois de ser banhado, retornou à lama. E muitos de nós estamos agindo assim, não sabendo ser felizes. A gente inventa guerra onde não tem. A gente inventa guerra. Eu estava ouvindo esses dias sobre a Segunda Guerra Mundial, que, se vocês estudarem o motivo do início da guerra, ele é banal. Até hoje, as pessoas não sabem o porquê que eclodiu aquela bagunça toda, que matou tanta gente.
existiam homens maus ali, mas um propósito, um objetivo claro. Ó, se a gente entrar em guerra, nós vamos resolver tais situações. Não tinha. Há pessoas inventando guerra. Há pessoas inventando situações em casa. Cuidado com isso. Saiba ser feliz quando o Senhor te abençoou. Aí imagina, o cara foi abençoado, ficou neurótico. Vão me roubar minha bênção, vai dar tudo errado, o futuro vai ser terrível, vai acontecer tal coisa. Calma. Calma que o teu povo, ele te ama. Se você escutar ele, eles vão te dizer, ó, tá pesado. Você está pesando a mão sobre mim. Eu sei que no casamento não acontece isso, mas às vezes, não entre vocês, lá fora, às vezes acontece de alguém dizer assim, tu tá ficando igual tua mãe, tu tá ficando igual teu pai. Eu olhei assim, ó, parece teu pai, essa fala. Sei que não acontece entre vocês, mas a gente não quer isso. Se eu comportar igual ao meu pai, é bom, né? É ou não é, Vânia? É. Mas às vezes reproduzir as coisas boas é virtuoso, mas e quando você reproduz coisas ruins, não só dos teus pais, dos teus antepassados, mas teu, quando você era imaturo, agia mal e agora você está repetindo. Poxa, mas já não foi perdoado, já não sanou aquela situação, não aprendeu com seus erros. O cara inventa outra guerra. Saiba viver em paz. Senão a tua vida familiar vai ser sempre de tensão. Qualquer momento a guerra vai estourar. A gente tem essa sensação na Europa, né? Há muitos reinos ali e há muitos conflitos. Os caras ficam ali... Vou nem comentar do Rio de Janeiro, né? A gente não tem esse problema, né? De ficar em tensão, de guerra, essas coisas. A gente nem sabe o que é isso. Uma paz, né? E vamos caminhar para o fim. Você precisa refletir. Você está vivendo gerando guerra. Você está vivendo gerando esses conflitos. A quem você está buscando conselho? Buscando conselho com pessoas que estão te instigando à guerra? Ou você consegue ouvir o povo do teu reinado de dizer assim, pô, aquele dia eu me magoei. Aquele dia me fez mal. Vamos nos acertar? Ó, está sendo duro o jeito como você está lidando. Mas se você for um Roboão da vida, você vai dividir teu reinado. Você vai dividir o teu ambiente, as tuas relações. E alguém vai assumir o lugar. O cara aqui que foi assumir o lugar, inclusive esse cargo, ele seguiu as maldades, mas por uma outra neurose, que também é a advertência para não termos. Você viver ansioso e gerando situações na tua cabeça. Não, essa esquisitice não foi nem alguém que me instigou. A minha cabeça mesmo, eu sozinho fiquei programando o mal. Aí veio o bezerro de ouro. Fruto da tua manipulação, tem que ser do meu jeito. Até a sua devoção a Deus você desenvolve, ainda que você diga que se relaciona com Deus, com Cristo, mas é do teu jeito. Esse é o bezerro de ouro. Eu me relaciono com Deus que mora em mim, do meu jeito e tal. Você está personalizando Deus para você? Essa é a devoção ao bezerro de ouro. Onde que você reina? Quero convidar, gentileza, os irmãos do Ministério de Louvor. Pensa na tua família, na tua igreja, no teu trabalho, tua vizinhança, onde você se relaciona. Agora é sua hora de fazer diferente. Poxa, mas até o momento eu estou fazendo tão mal. Mas o Evangelho é o Evangelho da novidade de vida, do novo nascimento, da segunda chance, da reconciliação, do perdão. Essa substituição de reinado, ela pode vir a partir de um arrependimento, pode vir a partir de uma atitude diferente. A minha postura diante da minha família hoje vai mudar. Então, mudou o reinado, mudou o teu comportamento. Abandona esses conselheiros estranhos.
só te empurra para o fracasso, só te empurra a tomar atitudes ruins. Às vezes o conselheiro nem te conhece, porque é um influenciador digital, e ele está te empurrando para você agir mal com a tua família. Reine segundo o Senhor. Veja que o segundo, que é o Jeroboão, ele tinha profecia sobre ele, a bênção de Deus sobre ele. Talvez você fique dizendo, eu faço dessa maneira autoritária, porque Deus que me botou aqui. Sim, Deus te botou, mas você está agradando zero a Deus nesse momento. Ele te instituiu nesse cargo e agora você está desagradando profundamente ao Senhor com esse bezerro de ouro. Você foi posto nessa família. Você tem seus filhos, seus parentes, e você está desagradando ao Senhor profundamente com essas atitudes. É hora de mudança. É hora de cair na real. É hora de você perceber que você repudiou esses dois reinados aqui. Quando a gente ouve as histórias deles, você pensa, esses caras foram insensatos, imaturos, neuróticos, maldosos. Eu não quero ser como eles. Mas acabamos sendo. E é tempo de se arrepender. É tempo de uma nova postura, de um anseio de viver em paz. Você tem a faca e o queijo na mão também. Você tem tudo para viver em paz, amando sua esposa, seu marido, seus filhos. Você tem tudo para ter bons relacionamentos. Você vai fazer diferente? Convido a igreja a estar de pé nesse momento. Nós vamos adorar o Senhor. Coloca sua mente em Cristo. Você vai refletir, segundo essas histórias da palavra de Deus, que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, posturas que você vai tomar, atitudes que você vai tomar, e você vai agir bem. Essa história vai mudar. Esse reinado vai ser diferente. Em nome de Jesus. Aleluia.